Pilha a gente vem acompanhando desde o início, tá? Tomamos conhecimento das acusações, né, das informações de tortura e agressões na prisão, através da imprensa. De imediato, nós solicitamos, né, ao Ministério Público Federal de Brasília, né, Ministério Público de Brasília e Território, né, que pudesse investigar, né, e abrir um processo de investigação. De imediato foi atendido, né, essa solicitação, e a gente precisa investigar o caso das torturas, das acusações, né, das informações de tortura e violações de direitos humanos no âmbito da prisão, porque não dá para aceitar de maneira alguma, é inadmissível que um preso, uma pessoa, seja torturada, seja agredida, violentada, por fazer parte de um partido político, né? Você acompanhou as notícias que saíram, a gente está acompanhando de perto e querendo que seja feita as investigações e seja feito, dados os devidos esclarecimentos sobre esse ato. E através inclusive dessas denúncias do Pilha, começa a revelar um processo, né, vinha à tona, um processo grave nos presídios brasileiros, que é desse processo de tortura e de violação muito grave dos direitos humanos. O que você achou da prisão dele, deputado? Existe muito debate sobre o fato dele estar preso há tanto tempo, basicamente por segurar uma faixa. O senhor acha que está recrudescendo a repressão no Brasil, a repressão política mesmo? O Pilha foi preso junto com outros 4 companheiros por segurar uma faixa, né, de protesto contra o presidente da República. Então, o delegado, no momento, chegou a ver que não tinha nenhum crime, né, de liberar os 5 manifestantes, só que, posteriormente, se identificou que ele tinha outro processo. E ele acabou ficando preso por conta desse outro processo, que é do conhecimento dos advogados e da família do Pilha. Só que ele ficou, inclusive, no semiaberto, prestando serviço, inclusive, no Sindicato dos Bancários de Brasília, só que agora veio à tona esse processo de agressão, né, de tortura dele na prisão. É lamentável, né, porque é um processo muito grande, inclusive que está meio que conectado, né, com as ações do próprio governo federal em criminalizar os movimentos sociais, os militantes, isso jornalistas, cientistas, intelectuais, artistas, usando a Lei de Segurança Nacional, né? Inclusive, muitos casos desses já sendo apresentados, e não é à toa, né, que a gente está fazendo esse debate, fez uma audiência pública na última quarta-feira sobre o projeto de lei que tenta alterar a Lei de Segurança Nacional, e na opinião dos movimentos, dos juristas ali ouvidos, é que não tem que alterar, não tem que torná-la pior, não tem que piorar, inclusive, o ataque contra os movimentos sociais, contra a democracia. Nós precisamos revogar a Lei de Segurança Nacional, nós precisamos ter uma lei que garanta ao Estado Democrático de Direito, que garanta o Estado Democrático de Direito, que garanta a democracia, não que impeça a livre manifestação de cada um e de cada um. Ô, deputado, o senhor viu que o Guilherme Boulos, esse candidato do PSOL, está sendo processado, a Sônia Guajajara. A gente sabe que é um direito de alguém que se vê ofendido ir à justiça e tal, mas o senhor não olha com preocupação o que parece ser uma escalada, né? A gente viu um PM entrando numa casa de um manifestante que supostamente atirou um ovo em Belo Horizonte, entrou na casa sem mandado, numa manifestação bolsonarista. O senhor fica preocupado com isso? O deputado, como enfrentar isso, hein? Aliás, o seu papel seria muito importante nessa situação, né?
Então, sem dúvida alguma, é muito preocupante essa escalada, do autoritarismo no país. Só no governo Bolsonaro são 79 casos entre artistas, jornalistas, professores, sendo intimados, processados pelo Ministério da Justiça, usando a Lei de Segurança Nacional. Um entulho da ditadura militar que precisa ser removido. Agora, a gente precisa remover esse entulho sem colocar algo pior no lugar, sem piorar, que é essa nossa grande preocupação. Por exemplo, ontem, no domingo, aqui em Boa Viagem, um militante do Partido dos Trabalhadores do Paulo foi espancado, foi agredido, espancado por militantes bolsonaristas. Ele estava com uma camiseta, né? Exatamente, com a camiseta do Partido dos Trabalhadores, do presidente Lula, e esses indivíduos descem do carro e vão agredir essa pessoa que está passando nas ruas, esse cidadão que está passando no sinal. A gente, inclusive, está cobrando que seja apurado esse processo e que as pessoas que usam do ódio, da intolerância, sejam punidas. A gente tem que dar um basta nisso. Não dá para que a intolerância, que o ódio continue dessa forma que está. No momento desse, de pandemia, 407 mil mortes, mais de 407 mil mortes nesse país pela Covid-19, as pessoas utilizando dessa intolerância, desse ódio, dessa falta de um pouco de amor humano pelo próximo. A gente tem que respeitar, é um direito de cada um ter o partido que quer, militar da forma que quer, agora sem ultrapassar o bom senso e utilizar da violência. Eu não tenho dúvida que o nosso papel na Comissão de Direitos Humanos é muito forte nesse momento. Inclusive, na Comissão de Direitos Humanos, já na instalação, nós elegemos duas bandeiras prioritárias, dois eixos prioritários na comissão, que foi o acesso humano à alimentação. 125 milhões de brasileiros e brasileiras passando necessidade, sem acesso à alimentação digna, e o direito humano à vacinação. A gente até conversava antes sobre a CPI cumpre um papel importante. A população brasileira quer saber por que o governo Bolsonaro deixou de atender 11 ofertas oficiais para a compra das vacinas. Então, é um espaço importante. A população precisa de respostas, e é importante que as autoridades possam dar resposta a tudo isso. Eu diria que o papel da CPI será importante, mas eu vejo um papel para o senhor e para a comissão muito importante, porque as coisas a tendência parece de acirramento, porque a gente está, deputado, a caminho de um ano eleitoral, né? Então, o que o senhor antevê a isso? O que o senhor antevê, além desse esforço para acabar com a Lei de Segurança Nacional, o que o senhor antevê para os próximos meses? No que o senhor está trabalhando e a sua comissão para evitar que essa situação se acirre ainda mais? Nós temos, desde o início, conversado, inclusive, com todos os líderes partidários que compõem a Comissão de Direitos Humanos, porque ela é composta por todos os representantes dos partidos, né, de todos os setores. Primeiro, a comissão tem que começar dando um exemplo dentro dela. Não dá para a gente transformar na comissão o plenário um ringue de batalhas. A gente precisa, e estamos construindo consensos, porque eu não acredito que nenhum membro da comissão, independente do partido, da ideologia partidária, não tenha apego e amor pela vida. Então, a vida em primeiro lugar, e a vida precede, inclusive, do respeito ao outro. Então, é algo que a gente está trabalhando, inclusive, na comissão, essa construção de procedimentos e ações que possa ajudar a sociedade brasileira nesse momento difícil, porque se o parlamento, se os poderes constituídos não derem exemplo, o que vai ser da sociedade como um todo? Então, todos nós que chegamos ao parlamento pelo voto,
popular, para representar a população, precisamos também dar esse exemplo. Então, é muito importante esse processo que nós precisamos construir. E, durante a pandemia, inclusive, o número de conflitos e de violações de direitos humanos aumentou muito. Por exemplo, as mulheres em casa, mais tempo com os agressores. Então, o índice de violência doméstica triplicou, o índice de violência contra a comunidade LGBTQIA+, aumentou, contra as populações indígenas, conflitos agrários. E todo dia tem um problema. A gente está lutando para aprovar, inclusive, projeto de lei no plenário da Casa, para que em pandemia, em períodos de pandemia, de crise sanitária como essa, não haja processo de ordem de despejo. Como aconteceu com um delegado lá em Marabá, que despejou por conta própria várias famílias. Exatamente. Você vai colocar essas famílias onde? No meio da rua. Para ser contaminada pelo vírus da Covid-19, com frio, com fome, exposta ao vírus. Isso tanto nos conflitos agrários, no campo, como também na questão da moradia popular. Ninguém vai ocupar um prédio que está ali abandonado, atrás de querer, como se fosse um empreendimento econômico, não. A questão de vida, a questão de sobrevivência, procurar um teto para poder se livrar do frio ali e da exposição das ruas.